Mais uma vez eu cumprimento a toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Aleluia, quem está feliz com Jesus, diga amém. Vamos iniciar este culto com uma oração ao nosso Deus. Diz assim: Senhor, meu Deus e meu Pai. Diz: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesta hora que tu venhas a derramar a tua unção pelo poder da tua palavra. Porque quando Pedro pregava, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E cantaram a Shai, e o Espírito que habitava em Pedro habita em nós. Renova esta igreja, abre o nosso entendimento para a tua palavra, repreende toda a obra de bruxeiro, de macumbaria, de feitiçaria, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de magia negra, de encantamento, de adorno, de maldição, de satanismo, de idolatria, de prostituição, de adultério, de fornicação, de engano, de mentira, de vaidade, de todo demónio, todo principado, toda a potestade, toda a casta maligna, era para cabra samaraia, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Amém? Podeis se sentar, amém? Aleluia. Eu daqui a pouco já vou mandar vocês subir outra vez, quando for para lermos, amém? Irmãos, aleluia, graças a Deus está aqui um quadro, amém? Hoje o título do estudo, amém, é o dízimo, repita, o dízimo nunca foi abolido e continua em vigor, aleluia, para a igreja da Nova Aliança em Cristo Jesus, amém? Eu vou pedir aqui mais um colaborador, amém? Aqui o pastor vai colaborar comigo neste estudo, o capeta vai cair por terra, amém? O irmão, se puder, abra, é só abrir a Bíblia e ficar aqui ajudando. Se eu preciso escrever alguma coisa no quadro também, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Hoje vamos comer Bíblia, aleluia, porque a Bíblia, a palavra de Deus é um tesouro. Quem quer, diga amém. A palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é um tesouro, aleluia. Ela é mais preciosa do que o ouro. A palavra de Deus ela é mais preciosa e é mais doce do que o mel. Quem quer, diga amém. A Bíblia, essa Bíblia é a nossa Bíblia. Amém? Vou pedir a todos que abram e vou pedir ao irmão para escrever ali no quadro, você com a caneta verde, alto lá em cima, 1 Coríntios capítulo 9, do 1 ao 14, é o texto que nós vamos trabalhar hoje. 1 Coríntios capítulo 9, do 1 ao 14. Quem quer, diga amém. Quem quer, diga aleluia. Quem quer, diga glória a Deus. Esta é a igreja pentecostal, irmão. Lá no céu não tem, lá no céu tem barulho. Aleluia. Pastor, Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo número 9, versículo 1 ao versículo 14. É o capítulo 9 e do versículo 1 ao 14. Aleluia. É um texto que a gente vai trabalhar. É assim, hoje, o culto de hoje é baseado, irmãos, numa revelação que Deus me deu. Amém? Porque Deus também revela. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Aleluia. Ramanai, certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que primeiro haja revelado aos seus servos os profetas. Rugiu o leão e quem não temerá? Falou o Senhor e quem não profetizará? Quem quer, diga amém? Então isto é baseado numa revelação. Também o apóstolo Paulo dizia: passarei às revelações e às visões do Senhor, amém? Então nós queremos no Deus que revela. Deus é Deus de revelação. Quem quer, diga amém? O livro do Apocalipse foi dado por revelação. Se tu hoje sabes que estás passando na fase Laodiceia, o que é a fase Laodiceia? É a fase da mornidão espiritual. A maioria das igrejas e ministérios já apostataram da fé, já estão andando igual ao mundo, não estão com a fé inicial. Mas existe um remanescente fiel. Eu espero que esta igreja também seja um remanescente fiel. Quem quer, diga amém? Porque no meio da Laodiceia existe crente de Filadélfia. No meio da Laodiceia e da igreja Sardes existe o crente de Esmirna. O crente pode ter pouco dinheiro, ele pode ser um crente sofrido, sofrer perseguição, porque Jesus não prometeu mar de rosas, disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. Então tu entendes, o crente pode ser perseguido,
pode ser às vezes um pouco contristado, mas não fica abatido, porque a nossa esperança é o arrebatamento. Agora, o crente que aprendeu o falso evangelho de Mamon, porque atenção, eu vou falar de dízimos, mas eu sou contra o falso evangelho, que é o evangelho materialista, o evangelho da prosperidade. Eu não prego o evangelho da prosperidade, eu prego o evangelho da realidade. O dízimo é bíblico, era para o Antigo Testamento, era, e é para o Novo Testamento. Eu vou provar, amém? Ramanai, quem crê, diga amém? Então o crente que aprendeu o falso evangelho, ele pensa que ser crente é ser rico, ser crente é ser famoso, e ser crente é ter sucesso. É um falso evangelho. Se tu aceitasses esse evangelho, renega, cospe fora, vomita esse evangelho e aceita o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, da santificação sem qual ninguém verá o Senhor, e do juízo vindouro, que é o arrebatamento. O primeiro juízo vai começar dentro da igreja. Esse é o verdadeiro evangelho, é o pilar. Agora, o seguinte: a fé sem obras é morta, e uma das obras que o cristão tem que ter, aliás, é devolver aquilo que é de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. Quem quer dizer amém? E é por isso que hoje vamos falar uma perspectiva bíblica. Hoje vamos falar de dízimos, mas não numa perspectiva mitológica ou fantasiada. Tu estás a entender? Hoje nós vamos falar de dízimos, mas não sobre uma perspectiva megalomaníaca. Tu dás para receber de volta, já ficas pronto. Deste já vais receber 100. Nem sempre é assim. Deus prova aquela quem ama para depois aprovar. Às vezes tu és fiel no dízimo e na oferta, e por causa da tua ação o devorador foi repreendido. Ou seja, certas coisas, enfermidades, desastres, até morte dentro da família, coisas que podiam acontecer e que usariam a tua carteira e a tua saúde, os teus bens, não acontece. Certos demónios que iriam vir sobre a tua vida não vêm. Todavia, isso não impede. Se eu dou dízimo, eu dou oferta, mesmo assim eu estou desempregado, mesmo assim eu estou passando eu estou passando as vacas magras, como dizia José, não é? Eu estou passando uma fase de menos prosperidade, irmão. Não é porque tu és infiel, não é porque Deus não repreendeu o devorador, não é porque tu estás em pecado e debaixo de maldição. Se tu és fiel nos dízimos e nas ofertas, tu és abençoado. És amaldiçoado é se tu não dás dízimo nem oferta, aí tu és amaldiçoado. E a Bíblia diz em Malaquias 3: com maldição sois amaldiçoados, não somos abençoados com maldição. Aleluia, quem quer diga amém? Então se tu abençoas a casa do Senhor, tu és abençoado. Quem quer diga amém? Tu não vais ser amaldiçoado com bênção. Agora, se tu estás a passar prova financeira, se tu estás desempregado, se alguém que deve ainda não pagou, é que Deus está aprovando a tua fé. Deus prova aquela que ama para depois aprovar. E bem-aventurado é o varão que suporta a aprovação, porque depois de haver passado na prova receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Quem quer diga amém? Amém. Isto é tudo bíblico, irmão. Irmãos, hoje vamos falar sobre, amém? Aleluia, a validade, ou seja, o dízimo, repete, o dízimo, aleluia, não foi abolido e continua em vigor para a igreja da nova aliança em Cristo Jesus, amém? Então este texto aqui em 1 Coríntios capítulo 9 diz assim: não sou eu apóstolo. Uma pergunta, amém? Eu agora vou só fazer um breve parênteses, amém? Os irmãos não me interpretem. Eu tenho uma regra, não, música de fundo. Se houver ali alguma coisa com música de fundo, se houver alguém que sabe mexer, depois vocês chamam o irmão. É o irmão que sabe mexer. Para não colocar, não, para remover. Hã? Já, a partir de agora já podem. Estou a dizer, está alguém aqui com música de fundo? Olhem. Amém. É que eu tenho uma regra que eu não gravo nada com música de fundo. São os brinquedos das crianças, está bem. A partir de agora pode começar a gravar, amém? Não há problema, deixe estar. Isso é das crianças. Cumprimenta toda a igreja novamente com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Irmãos, é assim, hoje o tema desta mensagem é: o dízimo não foi abolido e continua em vigor para a igreja da nova aliança em Cristo Jesus. Quem crê diga amém. Quem crê diga glória a Deus. E rabacemeia. Amém? Irmão, fica atento porque tu vais ficar com a caneta, tu vais ser, e para isto não secar. Sempre que acabares de dizer, não, é só fechar. O apagador está aí. O apagador tem que estar por aqui, que eu trouxe. Está aqui. Amém? Irmãos, esta mensagem se encontra em 1 Coríntios 9, 1 ao 14. Foi uma revelação. Eu já tinha passado várias vezes sobre este texto e não tinha entendido. Não tinha nada me chamado a atenção. Mas nós sabemos que estamos enfrentando dias difíceis. São tempos trabalhosos em que os homens serão amantes de si mesmos e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Destes afasta-te.
É o que acontece, os falsos profetas estão por aí, especialmente na internet. Muitos falsos profetas têm levantado a dizer que o dízimo era coisa da lei, quando o dízimo é coisa da promessa, não é da lei, da promessa feita a Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé e devemos imitar a Abraão pela fé. E Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Quem quer diga amém? Amém. Aleluia. Nós não estamos na lei. Os legalistas deram um tiro furado, deram um tiro fora. Quem crê? O tiro que os legalistas deram foi fora, caiu fora. Amém? Então eu te peço, irmão, para tu estares atento nesta hora e ligares no trono da glória. Aleluia. Liga no trono da glória. Jesus está aqui, Ele vai te abençoar. Liga no trono da glória. Amém? Agora eu vou pedir aqui ao irmão para dar aquelas folhas. O apóstolo Paulo começa por fazer 4 perguntas. Aleluia. O irmão depois pode escrever e experimentar apagar. Apóstolo, meta apóstolo em baixo. Em baixo meta apóstolo. 4 perguntas. Não sou eu apóstolo. Uma pergunta que o apóstolo Paulo fez. Amém? Não sou eu apóstolo. Agora te digo uma coisa, irmãos. Esta pergunta que ele fez 4 perguntas. Ele disse, versículo 1: não sou eu apóstolo. Segunda pergunta: não sou livre. Terceira pergunta: não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso. Quarta pergunta: não sois vós a minha obra no Senhor. Foram 4 perguntas. Primeira pergunta: não sou eu apóstolo. Aleluia. Eu agora vou dizer algo tremendo. Deus vai te revelar. Quem quer diga amém? Amém? Olha aqui, irmãos. Estas 4 perguntas, irmão, não são perguntas como aquele que quer saber a resposta. Não, eu vou-te explicar. Deus usou o apóstolo Paulo numa figura de linguagem chamada interrogação. Repitam, interrogação. O que é interrogação, pastor Luís? Interrogação, vou-te explicar. Aleluia. É a substituição de uma afirmação simples por uma pergunta sem intenção de obter ou dar qualquer resposta. Quer dizer, ele substituiu a afirmação. Ele podia dizer, eu sou apóstolo, mas ele disse, não sou eu apóstolo. Ele podia ter afirmado, andar abaixo, porque isto são 4 afirmações. Só que ele substituiu por interrogação. Já vais perceber ele disse, não sou eu apóstolo, não sou livre. Ele podia dizer, eu sou livre, porque é a realidade, ele é livre. Não viu a Jesus Cristo, ele não teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Teve. Ele viu a Jesus Cristo. Quem quer dizer amém? Arabai, não sois vós a minha obra no Senhor? Ele podia dizer, vós sois o fruto do meu trabalho no Senhor. Vós sois a minha obra no Senhor. Quem quer dizer amém? Então estas 4 perguntas, irmãos, é uma figura de linguagem chamada interrogação. Para tu entenderes. O que é interrogação, pastor Luís? Vou repetir. Interrogação é a substituição de uma afirmação simples por uma pergunta sem intenção de obter ou dar qualquer resposta. Ele substituiu a afirmação por uma pergunta. Tu estás a entender o mistério? Olha aqui. Aleluia. A interrogação tem como finalidade, meta ou objetivo ou algo, realçar o pensamento e levar o leitor a refletir sobre algo que é inquestionável. Ou seja, a interrogação tem como finalidade, alvo ou meta, levar o leitor a refletir sobre algo que é inquestionável. Então era inquestionável que o apóstolo Paulo era apóstolo, que ele era livre, ele não é escravo, porque se pois o Filho vos libertar, sereis livres. Está lá em João capítulo 8, versículo 36. Quem quer dizer amém? Se o Filho, mas tu só és liberto se permaneceres na palavra. Se tu permaneceres na minha palavra, sois então verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Está lá João 8, 30 e 31, 32, por aí. Quem quer dizer amém? Então João 8, 31, 32, não é? Diz que a palavra te liberta. E santificas na tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então nós não temos nada contra a verdade senão pela verdade. Está lá em 2 de Coríntios capítulo 13, versículo 8. Eu não tenho nada contra a verdade senão pela verdade. Porquê é que eu estou a falar que o dízimo nunca foi abolido e continua em vigor? Porque é a realidade que Deus me tem revelado e que Deus me confirmou nesta palavra. Olha aqui. Primeiro ele perguntou, não sou eu o apóstolo? Amém? Glória a Deus. Resposta. Olha a resposta, irmão.
Aleluia. Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 11:13: Porque falo convosco, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios exalta o meu ministério. Então o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele dizia que era apóstolo. Então ele não estava a fazer uma pergunta, ele não estava aqui a fazer uma pergunta procurando saber a resposta. Tu estás a entender? O apóstolo Paulo, ele estava a fazer uma afirmação, mas em forma de interrogação, para realçar o sentido, para tu entenderes. Aleluia, que isto é inquestionável, que ele era apóstolo. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Lucas, o médico amado, reconheceu o apóstolo Paulo como apóstolo. Atos 14:14. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Então o próprio escritor do livro de Atos, Lucas, reconhecia que Paulo, ele era apóstolo. Então, aqui a resposta: ele era apóstolo. Amém? Vamos passar, ainda tem um detalhe, irmão. Vamos passar aqui Efésios 4:11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Amém? Jesus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aleluia. Visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aleluia. Ramanai. É para aperfeiçoar as ovelhas, irmão. É para aperfeiçoar as ovelhas que estamos a Cristo. Aqui é uma igreja local. Como é que é o nome desta igreja aqui? Arca de Jesus. É uma igreja local que fica aqui em Sacavém. Na Pontinha há outras igrejas locais, irmão. Em Sacavém há outras igrejas locais. Em Roma havia uma igreja geral, que era sede, e havia uma igreja também que ficava dentro de uma casa. Então, se isto é uma igreja, irmão, as ovelhas que aqui congregam estão num aprisco e têm um pastor. Amém? Então, que é que o pastor, o nome dele? Pastor Cílio. Amém? Não sei se pronunciei certo ou errado. Amém? Então, cada aprisco tem que ter um pastor. Então é dom de Deus. Quem quer diga amém? Amém. E outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Então já vimos. A primeira pergunta está respondida. Não sou eu livre? Aleluia. Sabemos que ele era livre porquê? 1 Coríntios 9:19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo para com todos para ganhar ainda mais. Vemos aqui que no contexto, dentro do mesmo capítulo, o próprio apóstolo Paulo declara ser livre. Ou seja, dentro do mesmo capítulo, mas no outro versículo, no versículo 19, diz que ele, sendo livre, se fez servo de todos. Ele era livre. Amém? Foi libertado pelo sangue de Jesus. Quem quer dizer amém? Pela palavra de Deus. Irmãos, vamos correr um pouco, senão depois não dá tempo de dizer tudo. Amém? Isto tem muita coisa aqui. Esta palavra tem muita ciência revelada. Aleluia. Então é assim, irmãos. O irmão entender, o irmão vai entender. Aleluia. Quem quer dizer amém? Outra pergunta que ele fez, que atenção, que não era uma pergunta, mas era uma figura de retórica. Era uma pergunta, mas como se fosse uma afirmação inquestionável. Ele disse: não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 6, quem puder só acompanha. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 6. Aleluia. Diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus. Jesus é o caminho. É um caminho estreito, não é largo. Não é fácil de chegar no céu, fácil é ir para o inferno. Se quiseres andar igual ao mundo, tu vais para o inferno. Se quiseres amar o mundo e as coisas que no mundo há, as concupiscências, tu vais para o inferno. Mas se tu quiseres amar ao Pai, tu tens que desagradar ao mundo. Se tu quiseres amar a Deus, tu vais desagradar aos homens. Quem quer dizer amém? Então, ele perseguia o caminho, porque ele diz aqui, para que, a fim de se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele perseguia os cristãos. Atenção. Ele perseguia os cristãos. Quem pode dizer amém? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque
porque me persegues. Agora eu te pergunto uma coisa, aleluia, quem é que está perseguindo a igreja? Os falsos profetas e os falsos doutores que estão a dizer que o dízimo era só para a lei, quando o dízimo não é coisa sequer da lei, é anterior à lei. O dízimo foi dado na graça, ou seja, na promessa, e a promessa para hoje é a graça, porque diz que a lei não anulou a promessa. Então a dispensação que vem depois da lei é a graça. Então nós estamos na graça, mas de acordo com a promessa feita a Abraão. Quem crê pode dizer amém? Amém. A lei não anulou a graça, irmão. Se o dízimo foi algo da graça, ou seja, da promessa feita a Abraão, a graça permanece em Cristo. Quem crê, diga amém? Porque em Abraão, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, em Cristo Jesus. Em Abraão, e nós somos benditos com o pai Abraão. Aleluia, somos filhos de Abraão. Se eu sou filho, então eu imito o meu pai na fé. Abraão deu dízimo, eu também devo dar dízimo. Quem crê, diga amém? Aleluia. O diabo hoje vai ser desmascarado, irmão. Quem crê, diga amém, o diabo hoje vai ser acorrentado, irmão. Ainda não vai ser totalmente acorrentado, porque ele só vai ser acorrentado mesmo no início do milénio. Somente um anjo vai amarrar o diabo por 1000 anos, e ele vai ser solto depois no final do milénio. Quem crê, diga amém. Nós podemos amarrar demónios, aleluia, porque ele nos deu poder sobre toda a espécie de demónios, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. Lucas 10:19. Então, irmãos, agora repara aqui. O que é que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Salve, salve, porque me persegues. Aleluia. Eu posso dizer aos antidizimistas, àqueles que estão contra o dízimo: porque é que vós perseguis a igreja de Cristo? Dizeis que sois cristãos, mas não sois. Vocês sois anticristãos. Servis o anticristo e não a Cristo. Porque se toda a gente, imagina, o plano de Satanás é este: se toda a gente parasse de contribuir com dízimos e com ofertas, com votos, com doações, o que é que acontecia? Fechavam todas as igrejas públicas, o espaço público para o desviado reconciliar, para o incrédulo, para o ateu, para o idólatra, para o pagão, para o feiticeiro, para o bruxo, para o satanista, para o homossexual, para a lésbica, para a prostituta, para o ladrão, para o beberrão, para o fumador, vir aqui e se converter, estaria fechado. Os espaços públicos, é isso que o diabo quer. Porque se não houver mantimento, é que a obra fecha. Allah manda agachai. Esse é o plano de Satanás. Levantou os antidizimistas, dizendo que o dízimo era para a lei e era só para os sacerdotes. Eu já te vou provar que não. Era para os sacerdotes e hoje tem outra finalidade. Quem quer dizer amém? Permanece. Olha aqui, meu irmão. Ele caiu por terra. Jesus disse para ele. Ele disse: Quem és, Senhor? Disse o apóstolo Paulo para Jesus. Ele respondeu: Aleluia. E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E ele disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Duro é para ti, que és avarento e amante do dinheiro, amante de Mamon, o teu Deus é o Mamon. Duro é para ti lutar contra a verdade que é Cristo. Duro é para ti, porque duro é o teu coração. Mas mais dura é a palavra. Ela é como um aguilhão. A aguilhão é uma lança, tem uma ponta. A lança geralmente era feita com um pau de madeira e na ponta tinha um ferro. Um ferro assim, em forma de espeto, e aquilo servia para picar o gado, para espicaçar o gado, para conduzir o gado. Então a Bíblia diz que nós também somos gado, somos rebanho, somos ovelhas do aprisco, mas nós não vamos ser espicaçados com aguilhões. Nós temos a vara e o cajado do bom pastor, que é Jesus. Quem queria diga amém? Temos o bálsamo gileado, que é o óleo ou o azeite ou o Espírito Santo. Então repara, quem lutar contra o Evangelho, quem lutar contra a verdade, ele vai se ferir. Tu vais a corpo nu, sem escudo, lutar contra uma lança pontiaguda. Tu vais te ferir, vai derramar o teu sangue, poderás morrer na fé e ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que os avarentos vão para o inferno. A Bíblia diz que os roubadores de Deus vão para o inferno. A Bíblia diz que os que amam o dinheiro e amam o mamão, o Deus mamão, vão para o inferno. E rabahas, não diz vão para o céu. Ai, sou cristão, tomo ceia no meu ministério. Então já lá vamos. Eu vou provar que quem toma ceia toma para a própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. Quem quer diga amém? Se participas indignamente, porque não és digno de subir à tribuna, estás em pecado. Aleluia. Quem quer diga amém? Olha aqui, irmãos. Última pergunta: não sois vós a minha obra no Senhor? Estas perguntas que vão ficar bem na tua mente. Não sois vós a minha obra no Senhor? Agora vou pedir ao irmão para escrever aí. Apóstolo Paulo, ele era apóstolo. Agora em baixo o irmão vai escrever: livre, liberto, liberto, liberto. Escreva liberto.
Liberte. Chaparabachai. Liberte. Liberte. Abaixo. Mais abaixo, uma linha abaixo. Viu a Cristo. Viu a Cristo. Viu o Senhor. Ouviu o Senhor. Que Ele é o Senhor. Porque Jesus Cristo não é apenas um profeta, como diz os islâmicos da Muslim. Aleluia. Ele não é apenas, aleluia, Ele não é meio irmão de Lucifer, porque Ele não tem nada de criatura. Ele não foi o primeiro a ser criado e meio irmão de Lucifer, como dizem algumas seitas. Ele é o princípio da criação de Deus e o primogênito entre os mortos. Ele é o Deus bendito, que é o Deus Criador, que é bendito eternamente. Viu o Senhor, só isso. Amém? Abaixo. Abaixo. A igreja de Corinto. A igreja de Coríntios foi fundada por ele. Foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ainda estou a dizer, no Novo Testamento ninguém funda igrejas. Irmão, se tu és um filho do diabo, digo na cara, vem aqui, chamo-te filho do diabo. Eu vou-te impor a mão sobre ti e tu vais cair endemoniado. Eu tenho o Espírito Santo ou tenho o Espírito de Satanás. Ou o diabo está falando ou é Jesus. Porque Jesus usa de vaso de barro para que a excelência seja dele e não nossa. Nós não valemos nada. Nós somos mesmo pecadores. Mas se não for a misericórdia nos encher, o indivíduo que diz que não é para fundar igrejas no Novo Testamento, irmão, é filho do diabo. Porque a igreja foi fundada por Cristo. A igreja, estamos a falar corpo de Cristo, a igreja universal, os salvos. Mas é para haver igrejas locais, é para haver espaços públicos e também privados, porque havia igrejas em casa. Num local que é proibido fundar igreja abertamente, imagina que é um país que é proibido, tu vais fundar na tua casa. Mas aqui que é livre, tu vais fundar um espaço público, porque tem gente que nem vai à tua casa, não vai no espaço privado. Aleluia, quem quer diga amém? Olha aqui, irmãos, porque esta carta foi dirigida aos Coríntios. Vou provar, olha. Coríntios capítulo 1. Quem quer diga amém? Olha aqui, irmão, capítulo 1. Olha aqui, versículo 2. A igreja de Deus. Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A carta foi dirigida à igreja que está, não é à igreja que é. A igreja que é a igreja universal e invisível, é o corpo de Cristo. A igreja que está é a igreja que se reúne num espaço Alamanagashaya físico. Quem quer diga amém? Endaramanagashaya pasubicantalamanaya. É para Managashaya baço. Vai ligando no trono da glória, vai dando glória a Deus. O diabo vai ser repreendido neste estudo, amém? O apóstolo Paulo fez uma pergunta de retórica. Aleluia, fez usando uma figura de linguagem chamada interrogação, dizendo: não sois vós a minha obra no Senhor? Ele não estava querendo saber. A resposta está em 1 Coríntios capítulo 4, aleluia, versículo 15. Ele fez a pergunta, mas é uma pergunta que é uma verdade irrefutável. Ele podia dizer: vós sois inequivocamente e sem sombra de dúvida a minha obra do Senhor, o fruto do meu trabalho. Eu vos gerei. 4,15 diz assim: porque ainda que tivesses 10.000 aios, aio é criado, é escravo em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pai, atenção, pai na fé, não é o pai espiritual. O pai espiritual é Deus, ele é o pai de todos os filhos, é o pai na fé. É aquele que foi usado por Deus para gerar fé em ti. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ele gerou a igreja de Coríntios. Então esta igreja foi fundada por ele. Ele não pode apagar tudo agora. Deixa só 1 Coríntios 1,14. Pode apagar o resto. O irmão está a entender o mistério? Ir para lá subir ao face da caia. Vai dando glória a Deus, irmão. O irmão a reparar que os falsos profetas não oram. Iniciam no início dos seus vídeos, mas não oram. Eles não fazem oração, não têm unção. Se manifestar um demónio, eles não jejuam, porque são contra o jejum, porque se vier um demónio, eles não têm unção para expulsar o demónio. Estás a entender, meu irmão? Porque certa casta de demónios não sai por meio de oração e jejum. Mateus 17,21, conforme Marcos 9,29.
É bíblico, é profético. Haverá dias em que o noivo seria retirado, nesses dias jejuariam. Então é os dias de jejuar, é agora, é os dias de se humilhar, é os dias de pedir perdão, de abandonar a carne, de abandonar a fornicação, de abandonar o adultério, de abandonar a prostituição, de abandonar a lascívia, de abandonar a impureza, de abandonar o pecado sexual, de abandonar a idolatria, a feitiçaria, de abandonar o engano. Diz: eu não sou idólatra, és idólatra, não serves o Sporting. Não és adepto do Sporting, do Benfica, do Porto, então o teu Deus é o Sporting, do Benfica e do Porto. Serves a dois senhores. Tem gente idolatrando pregador. Tem gente a dizer: aquele pregador, onde ele for eu vou. Se ele for para o inferno, tu também vais. Se ele cair em adultério, se ele trair a esposa e cai com outra, tu vais atrás. Se ele beber, se ele for fumar, se ele for se embriagar, tu vais para o inferno com ele. Ser imitadores de Paulo como ele era de Cristo. Se Paulo deixasse de imitar a Cristo, tu tinhas de deixar de imitar a Paulo. Se o teu pastor pecar, tu não imitas o teu pastor, imitas a Jesus. Ele nunca olhou para uma mulher para a cobiçar. Ele nunca deu conversa escandalosa para que as mulheres olhassem para ele. Ele nunca adulterou, ele nunca prostituiu, ele nunca fornicou. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Irmão, isto é Bíblia, eu disse que hoje vocês iam comer Bíblia. O Evangelho que eu aprendi, eu não aprendi por homem algum, mas foi dado pela revelação do Espírito Santo. Eu não fui levantado por homens, porque ninguém toma esta honra para si, senão aquele foi chamado por Deus como Arão. Eu não fui chamado por homens, eu não fui ungido por homens. Aleluia. Era Massubicataramachaia. Vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Sheparamasaia. Vamos voltar aqui ao capítulo 9, que é um capítulo tão glorioso. Esta palavra está a ser bem mastigada, não está? Tem que ser bem mastigada e bem digerida. Aleluia. Já é uma papinha preparada para você. Já é a revelação que Deus me deu. Aleluia. Conforme eu citei Amós 3, 7 e 8. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem que antes haja revelado aos seus servos um dos profetas. Deus me revelou a mim esta passagem. Eu já tinha passado várias vezes, nunca tinha entendido, nunca tinha relacionado com dízimo, mas esta palavra tem tudo a ver com dízimos, amém? E Ramassai, vai dar glória. O Julião, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará. Amós capítulo 3, versículo 8. Se o leão rugir, quem é que não vai temer? Tu és mais forte que um leão no campo. Tu vais puxar de braço desnudo com um leão? Não vais. Quem quer dizer amém? Quando o Senhor fala, tu vais profetizar. Porque a Bíblia diz: e será que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão? É promessa. Joel capítulo 2, versículo 29, 28 e 29. É promessa. Tu és filho da promessa por Abraão. Feita Abraão, em ti são benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12. Todas. Se tu és bendito, és abençoado, não és amaldiçoado. Os benditos vão para o céu no dia do arrebatamento. Os malditos vão receber a marca da besta e vão para o inferno no dia do juízo final. Andarabassamaya. Aleluia, vai dar glória a Deus. Irapacachaya. Irabassuia canta. Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Repare, o que é selo? A palavra selo quer dizer marca de posse. Quem quer diga amém? Os reis usavam o seu anel para selar documentos. Geralmente uma carta era selada, ou um documento, ele era selado com um género de um betume, como se fosse um derivado do alcatrão. E ali era colocado uma assinatura. O selo também é assinatura. Quer dizer que a igreja de Coríntios, ele é a DTI. A igreja de Coríntios é a assinatura do apóstolo Paulo. Marca de posse. Ela pertence a ele, mas não pertence. Atenção, porque a Bíblia diz: apascenta o meu rebanho. Então ele gerou. Era como se fosse do apóstolo Paulo, mas aquela igreja era de Jesus, na realidade, porque ele é o sumo pastor. O apóstolo Paulo era apenas o pastor humano. Aleluia. Era o pastor local. Quando ele iniciou, ele era o pastor, mas depois passou a ser apenas o fundador, o missionário, como é o Davi Miranda. Aleluia. Cuja Deus Amor está em vários países. Como foi, aleluia, Daniel Perry do Darwin, cuja Assembleia de Deus está em vários países. Tu estás a entender, meu irmão?
o fundador. Agora pergunto, Davi Miranda, ele é o pastor da igreja aqui dos restauradores? Não, ele é o missionário, ele é o que fundou. Tu estás a entender? Hierarquicamente ele é superior ao pastor local, mas tem um pastor local. Da mesma forma, irmãos, eu estou dizendo isto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja de Coríntios é a assinatura do apóstolo Paulo. É como se tu assinares um documento. É como se tu assinares o teu BI. Este BI é meu. Aquela igreja era do apóstolo Paulo, mas na realidade ela era como o apóstolo Paulo fosse um mordomo, um gestor, e não como se fosse posse dele, porque todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Quem quer diga amém? Todas as almas são do Senhor Jesus. Agora, irmãos, Alamanagashaya. Quem crê, diga amém. Aleluia. A igreja de Coríntios era o selo do apostolado do apóstolo Paulo, ou seja, a sua marca distintiva, e por isso seria uma grande injustiça eles não reconhecerem o seu trabalho missionário. E assim diz a Escritura, 1 Timóteo, isto é para tu escreveres, 1 Timóteo capítulo 5, 17 e 18. Não é preciso escrever. Amém? Ou até pode escrever. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Quem encheu deu glória. Quem encheu deu um amém, deu um glória a Deus, deu um aleluia. Agora vou ter que correr um pouco para chegarmos às 6 e concluir este estudo bíblico. Amém? Aleluia. Isto é um estudo, irmão, para 5 horas. Isto não é um estudo para 1 hora e meia. 5, 17 e 18. Diz assim a palavra: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então aqui a questão toda é que eles estavam se levantando contra o apóstolo Paulo, né? Dizendo que ele não podia receber salário. Já havia os falsos profetas. Aleluia. E esses falsos profetas também estão em 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler para os irmãos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11. Vou ler que depois a gente vai correr um pouco aqui. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11 diz assim, do 7 ao 15. Não pode escrever. 2 Coríntios capítulo 11, do 7 ao 15. Aleluia. Quem quer diga amém. Quem quer diga aleluia. Quem quer diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Então, anunciar é de graça. Eu não cobrei nada para vir aqui. Amém? Não cobro para pregar. Amém? Tu estás a entender o que de graça, recebeste de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo, aleluia, 8. Quem quer diga amém? O que de graça recebeste de graça dai é salvação. Esta palavra é para salvação, não é para a condenação. Só é para a condenação se tu resistires a ela. Só é para a condenação se tu creres mais no falso profeta que nem fala em língua, não é batizado do Espírito Santo, nem ora. É contra oração, é contra jejum, é contra congregar, é contra pastor, é contra a igreja, é contra a religião, porque há uma religião. E um dia eu vou fazer um estudo sobre isso. Tu és um religioso. Eu não estou a dizer que a religião salva. Quem salva é Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. É em Jesus. Mas a partir do momento que tu aceitas, tu passas a ter uma religião. Porque religioso é aquele que crê num Deus. Tu crês num Deus, que é o Deus único, então tu passas a ser religioso. Aleluia. A religião pura e imaculada é esta. Está lá em Tiago 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da contaminação da corrupção do mundo, do mundanismo. Se tu amas o mundo, tu não vais ter salvação. O amor do Pai não está em ti. Está lá em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Amém? Então tu estás a entender. Existe uma religião que agrada a Deus. É o cristianismo bíblico. Aleluia. É a graça que vem da cruz. O sangue de Jesus que te purificou todo o pecado. E tu aceitaste pela fé. Então tu passas a andar com Cristo. Quer dizer, o cristão não é aquele que diz que é Cristo da boca para fora, mas é aquele que imita a Cristo. Se tu imitas a Cristo no teu andar, no teu viver, no teu falar e até no teu vestir, tu passas a ser um cristão. Ali vai um cristão, olha, ele fala diferente, ele veste diferente, ele age diferente. Aleluia.
notareis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias capítulo 13 e versículo 18. Muita gente detesta Malaquias 3, mas Malaquias 3 dos dízimos e ofertas é profético. Tu vais ver o justo se tu des o dízimo. Tu vais ver o teu comparsa, o teu colega, o teu irmão em Cristo no céu. Mas se tu não dás o dízimo, tu vais ver no inferno. E depois vais dizer, nunca ninguém me falou. Disseram que Malaquias 3 já tinha sido abolido. Espera aí, irmão. Tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino. O que foi abolido foi os sacrifícios. Foi as ofertas de alimentos e de animais com derramamento de sangue, porque representavam o sumo sacrifício de Jesus Cristo. Foi a lei cerimonial relativa a tipos. Tipo é o quê? É uma sombra, uma figura, uma representação, uma metáfora daquele que havia de vir. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar e cumprir os tipos. Ele já cumpriu os tipos, mas o dízimo não é tipo de nada. Onde é que o dízimo é um tipo? O dízimo era algo material para mantimento da casa do Senhor, da casa de oração, da casa do tesouro. Aleluia, está lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois também está lá em Timóteo para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então quer dizer que há uma casa de Deus no Novo Testamento. Essa casa de Deus é a igreja local. Andar não é ser a igreja, é andar na igreja. Andar dentro da igreja, não é só dentro, mas também fora, porque em todo o tempo sejam altas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Amém? Andar em todo o tempo. Tu andas aqui como cristão, tu falas como cristão, tu tentas agir, tentas andar, tentas obedecer como cristão, mas lá fora tu não deixaste de ser cristão. Se a porta da fora já falas um palavrão, se a porta da fora já notícias a mulher do teu próximo, se a porta da fora já contas uma piadinha picante, se a porta da fora já falas mal do teu irmão, andarabaçu e acai, já te vais sentar com os canecedores nas tabernas a beber e a fumar e a jogar e a drogar-te. Aleluia. Cristianismo, irmão, é mudança de vida. Cristianismo é mudança de vida, não é boca para fora. Os católicos também dizem que são cristãos. Eu não tenho nada contra os católicos, eu vim do catolicismo. Eu amo o povo católico, só que o catolicismo é uma religião que adora imagens e Deus não está nela. Porque a Bíblia diz: não farás para ti imagem de semelhança alguma do que é no céu, na terra ou debaixo da superfície das águas da terra. Nem te incorporarás a elas, nem servirás. Porque eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Êxodo capítulo 20. Quem quer dizer amém? Então tem muita gente, não é? Os mormons também dizem que são cristãos. Somos de Cristo. Aleluia. Mas eles creem que eles mesmos são deuses. Quando morrem, o que ficou vivo tem que se batizar em função do que morreu, para que aquele que morreu chegue à condição de ser um Deus no mundo paralelo. Então eles creem. Então daí vêm os falsos profetas, os pastores dos Estados Unidos, falsos profetas, chamam mesmo falso profeta na cara. Ele que me venha bater, pode me dar um tiro, mas eu falso profeta e vais para o inferno se não te converteres. Os pastores dos Estados Unidos, há alguns, que têm gente de pastores dos Estados Unidos, são homens de Deus, mas tem muitos ali da teologia da prosperidade, que diz que nós somos pequenos Cristos. Não digas tu tens Cristo, tu és o Cristo, tu és um pequeno Cristo caminhando na terra, tu és um pequeno Satanás na vida. Ai, Satanás puro na vida. É calado, Satanás! Esse homem está com o diabo! Opera milagres, irmão! A Bíblia diz: se possível fosse, enganariam teus próprios escolhidos, porque operam tão grandes sinais e prodígios. Se possível fosse, enganariam teus próprios escolhidos. Eis que eu não tenho cuidado de sinais. Tens de ver se o Evangelho é o Evangelho, é o alimento puro, é o leite nacional não adulterado, não fingido, não falsificado. Se é palavra boa, o alimento firme, sólido, para te dar força, para tu caminhares para tu ires para o céu. Tem muito falso profeta aí. Olha aqui, irmãos. Continuando esta palavra, 2 Coríntios 11, do 7 ao 15. Aleluia. Diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Então o apóstolo Paulo, ele recebia salário de outras igrejas. Por isso é que ele não recebeu em Corinto, porque já havia um levante contra ele, calúnia contra ele, levante por causa dele receber. Achavam que ele estava milionário. Tu estás a entender, irmão? Tem gente que se levanta contra, irmão. Agora eu pergunto: como é que se funda uma igreja? Como é que se compra um terreno? Como é que se constrói tijolo de tijolo? Como é que se assalaria trabalhadores da obra? Para limpar, para cuidar. Terra, subicaia, maná. E Deus está irado contra esta geração. E diz: salvai-vos desta geração perversa. Geração de avarentos, geração de idólatras, porque o amor ao dinheiro é todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6. Geração perversa. Isto é uma geração de gente retém. Tu queres ter a porta aberta, não queres? Muita gente quer ter a porta aberta para ouvir uma palavra, para receber a oração do pastor de alguém doente, quer receber a oração de alguém que é usado no dom da cura para ser curado. Tu
estás atormentado, queres dizer, eu vou lá sinto-me aliviado. Queres ser liberto do vício do tabaco, queres ser liberto do vício das drogas, queres ter uma porta aberta, mas na hora de contribuir tu não queres nada. Na hora de ajudar para que a porta continue aberta, tu fechas a tua mão. Deus está irado contra esta geração. E é contra os crentes, não é contra os incrédulos, é contra aqueles que já conhecem, mas que não obedecem. A ira maior vai ser o inferno. Conheceu a verdade, mas tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende, senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. O castiçal é o candelabro de ouro puro batido, que representa Jesus. 7, porque é plenitude e perfeição de Jesus, Ele é Deus perfeito. Lama Nagashaya, ouro puro batido, ouro, porque Jesus é Deus. Ouro é o símbolo da divindade. Puro, Ele é purificado no fogo, quer dizer que Ele sofreu por amor, morreu na cruz para te salvar, amém? Ora, irmãos, eu agradeço que não mexam muito no som aí, porque se alterar muito aí o som, depois isto começou com o som, vai até ao fim, ou bom ou errado, amém? Tu estás a dizer, ouro puro batido, porquê batido? Ele foi moído pelas tuas transgressões e ferido pelas tuas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Então tem cuidado, porque vai remover a luz é Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele vai remover Jesus de ti. No arrebatamento vai chegar em trevas. Tem muita gente brincando de ser cristão. Cristianismo não é mudança de vida, já digo. Cristianismo, irmão, é mudança de vida. Aleluia. Se alguém quer estar em Cristo, nova criatura é nova. Tu pensas, eu pensava errado, eu cobiçava a mulher do próximo, eu olhava para a jovem, não sei o que, agora já não olhas. Eu desejava assistir coisas de prostituição, pornografia, agora já não desejas. Tu mudaste. Eu tinha mau pensamento, eu desejava a morte quando alguém me prejudicava, desejava que morresse, desejava o mal, tinha inveja, tinha ciúme. Agora tu já não tens, tens inveja e ciúme no teu coração, lava as tuas vestes hoje, no sangue do Cordeiro, lava o teu coração, arranca o rancor. Lá no céu não entra rancoroso. Se tu estás mal com o teu irmão, conserta primeiro. Lá no céu não vai entrar. Os limpos de coração verão a Deus. Se tu não sabes perdoar, também não serás perdoado lá no céu. Aquele perdoou será perdoado, mas o que não perdoou não será perdoado. Mas fizeram tanto mal, não interessa. Te converte, hoje é dia de conversão. E a palavra tem poder para converter. Alamanagaia, Subiacantaramachaya. Hoje é tudo, irmão. Convidaram para a doutrina é tudo. Eu estou a falar disso, mas é tudo. Não adianta tu dares o dízimo e oferta e seres um ladrão lá fora, assaltante. Se tu assaltas bancos, o dinheiro do teu assalto não pode entrar, não pode ser recebido neste tempo, porque é dinheiro sujo. Se tu traficas droga e vens dar o dízimo do tráfico de droga, nós também não aceitamos, porque é dinheiro de sangue. Quantas pessoas morreram foram diretos para o inferno. O seu sangue foi derramado por tua culpa. Aleluia. Xandarabachaya. Arabá, não sejas como Jesus. Não vendas a Jesus por 30 moedas de prata. Ser fiel no pouco e sobre muito Deus te vai colocar. Quem quer diga amém? Olha aqui, irmãos. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Então o apóstolo Paulo, ele recebia salário. Atenção. De outras igrejas. Ele vivia para a obra. Amém? Ele vivia só para a obra. E olha aqui, se ele trabalhava em alguns locais onde ele era para não ficar pesado aos irmãos, eles estão trabalhando, também vou ajudar. Mas ele tinha salário das outras, que é para não morrer de fome. Quem quer dizer amém? E diz aqui, irmãos, aleluia. Estamos a falar porque isto é uma carta para Coríntios. A segunda de Coríntios também é para Coríntios, embora depois seja dizendo para toda a igreja. Olha aqui. E quando estava presente convosco, ou seja, com os cristãos da cidade de Corinto, e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei para de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então, quer dizer que os que vieram da Macedónia trouxeram o salário dele. Quem quer dizer amém? Aramana, Xuya, canta, lamastéria. Muita gente diz, dízimo, pastor, dízimo. Era em alimentos, irmão, o dízimo era em alimentos numa altura que estava o templo construído. O templo funcionava com sacrifícios, com ofertas de alimentos e de animais sacrificados. Era assim que ele funcionava, não era preciso pagar a renda daquele tempo, não era preciso pagar nada. O edifício estava pago, era um edifício nacional. Havia uma só casa de oração, agora há muitas casas de oração. Quem pode dizer amém? Tu vês no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no capítulo 5, que eles vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos o dinheiro. Não eram os bens, senão também continuavam a trazer bens. E o próprio Jesus falou, em Mateus 20 e noutras passagens, que certo homem assalariou os trabalhadores e pagou em dinheiro. Quer dizer que o salário, ele no Novo Testamento, ele é recebido em dinheiro, porque tu também não vais ao mercado comprar em dinheiro. Aliás, em melões, em pepinos, tu não vais dar
o fruto da terra para beberes um copo de leite, para tu beberes um sumo, para tu comeres uma refeição, para tu comprares roupa, para tu viajares. Então, são loucos, irmão, esses homens são loucos, estão pervertendo o santo caminho e estão pervertendo a fé de muitos, esses antidizimistas. O inferno nos aguarda, irmão. Eu digo sem me errar, eu sou profeta, não sou, o inferno aguarda. Quem se levantou contra o dízimo, estava a dar, agora deixou de dar, ainda se levantou contra e está pervertendo, para sai da igreja, sai dessa congregação, né? Eles dizem, sai do sistema, irmão, aqui não há sistema, o sistema foi por Jesus. Sistema é a Babilónia. Eu não faço parte da Babilónia. Babilónia é a igreja que adora imagem de escultura, que está sediada no Vaticínios, no Vaticano, quer dizer vaticínio, quer dizer adivinhação, o monte da adivinhação, porque a Roma está situada em 7 montes, o próprio Vaticano é um monte, e quer dizer adivinhação, vaticínio, vem da palavra vaticínio, quer dizer adivinhação, é um monte da adivinhação, lá adivinham, lá serve a imagem de escultura, mas nós aqui servimos a Jesus em espírito e em verdade. Quem quer diga amém? Então não venham contra ele, irmão. Tu tens de sair do sistema da Babilónia, não do sistema de Jesus. Ele instituiu pastores, porque ele mesmo deu uns pastores, e foram fundadas muitas igrejas. Havia igrejas na Judeia, na Galileia, aleluia, em toda a parte foram fundadas igrejas, que é a casa de Deus, que é a casa de oração, que é o local, aleluia, onde tu vens congregar, dar os teus dízimos, ofertas, e onde tu vens louvar, adorar, onde o profeta profetiza, os outros analisam. Quem crê, diga amém? Onde tu te reúnes para tomar a Santa Ceia. Então reparem, aleluia, Babilónia é pecado também, porque dali vem todo o tipo de pecado. É o mundanismo, porque vem tudo, porque tu podes, repara, tu podes servir o Deus que tu quiseres, porque agora há a religião ecuménica, que é a religião ecuménica, que vai ser a religião mundial, que vai apoiar o anticristo, mas vai chegar uma altura, o próprio anticristo vai voltar contra Roma e vai destruir aquela igreja, aquela cidade, e irá lá e vai deixar nua. Cuidado, aleluia, porque vai fechar uma altura que o anticristo vai querer ser adorado, só ele, e mais ninguém. Aleluia. Quem quer diga amém? Andará uma subicaia. Olha, fica ligado. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não será impedida nas regiões da Acaia. Quer dizer que nas regiões da Acaia, onde se encontrava a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo não recebeu salário. Ele vivia com o salário que vinha da Macedónia. Quem quer diga amém? Ilha lá, choparava a astéria, por opção, porque é um direito, já lá vamos. Repete comigo, dízimo. Aliás, ou melhor, os dízimos e as ofertas devem ser entregues aos que anunciam o Evangelho. Eles são os gestores. Eles são o quê? Os mordomos, que devem gerir, e delas tiram ou não salário, como o apóstolo Paulo. Certamente o dinheiro que entrava na Acaia servia para pagar o templo, neste caso a casa de oração. Amém? Muitos dizem que não há templo, mas há a casa de oração, que é a casa de Deus. Servia para pagar a casa de Deus, a casa de oração, a igreja que estava em Corinto. Não servia para o salário do apóstolo Paulo, porque ele já recebia de outros, ele não quis ficar pesado a eles. Certamente estavam a passar alguma dificuldade financeira, e já havia acusações contra o apóstolo Paulo, e ele para não pôr impedimento nenhum ao Evangelho, ele abdicou do direito que ele tinha de receber. Porque os levitas tinham direito de receber, é isso que já lá vamos, tinham direito de receber os dízimos. Atenção, era direito deles, eles viviam dos dízimos. Agora, como é que eu, por exemplo, eu agora ainda trabalho? Se eu trabalho, eu não vou viver de dízimos, eu não receber dízimos. Os dízimos que entrarem, eu posso gerir, eu sou pastor de igreja, giro, pago a renda, mas não tiro salário para mim. Mas se eu tivesse só a fazer a obra, irmão, eu não vou viver do ar. Estás a entender? O obreiro trabalha na obra com amor pelas ovelhas, que ganha almas, que vai, que evangeliza, e ele deve viver do Evangelho. Pois já lá vamos, é mandamento do Senhor Jesus. E é um direito. O dízimo é um direito e um mandamento. É um direito para os dízimos. O dízimo é um direito, diz, é um direito para os obreiros. E é um mandamento para os cristãos. Pois já lá vamos, foi uma ordem do Senhor Jesus. Já lá vamos, eu vou provar isso. Eu não estou a falar de cor. Eu vou provar o que eu estou a falar. Amém? Que foi revelação. O Evangelho que eu recebi, não recebi por homem algum, mas por revelação divina do Espírito Santo. Amém? Deus revela como quer. Deus pode usar a pessoa na visão, pode revelar na palavra, pode revelar o desenho do coração, pode arrebatar em espírito. Deus pode fazer o que Ele quiser. A mim me revelou dentro da palavra, esta palavra. Eu estava a ler e a revelação veio ao meu coração e Deus me revelou. E quando Deus revela, está revelado. Venha ao capeta, venha aos falsos profetas, venha como quiser. Aqui não tem nem ato a falar, porque eu não faço debates. Eu não dou pérolas a porcos. Eu anuncio para quem quer ouvir.
Mateus 7,6: não deis as vossas pernas aos porcos, nem as vossas coisas santas aos cães, para que não os pisem com os pés e voltando-se contra vós vos pedacem. Eu não estou aberto, ou seja, não estou, como diz, o meu coração não está aberto a fazer debates, não faço debates com o falso profeta. Eu ensino, ele vai ensinando a imundícia, a mentira, a dizer que não é para dar, eu vou ensinando que é para dar o dízimo. No dia do juízo ele vai para o inferno, eu vou para o céu. Agora eu quero que ele se converta, só que até há pecados que eu não digo que ora, porque ele já é falso profeta, ele conheceu-se, desviou, agora luta contra, então deixa estar. É ele, Deus quiser converter, converte. Eu vou orar, é porque as ovelhinhas estão sendo enganadas, estão lá, estão saindo das igrejas, das congregações, das denominações, para ficar sem pastor, desgarrada, não tem pastor e ficam a congregar em casas só. Isso aí é um povo que está indo para o inferno, é um povo que está sendo sacado por Satanás. O espírito da divisão, da rebeldia está no coração daqueles falsos profetas que estão a anunciar que não é para congregar, quando a Bíblia manda congregar e manda ser submisso, sujeitar ao pastor, obedecer a ele e lembrar-se dele e imitar a fé dos seus pastores humanos, locais. Quem quer diga amém. Quem sou eu para anular o que foi escrito? Eu não vou anular. Aleluia. E a Escritura não pode ser anulada, disse João. Aliás, disse Jesus. Quem quer diga amém? Jesus disse: e a Escritura não pode ser anulada. Aleluia. Examinais as Escrituras, cuidais de ter nelas a vida eterna. João 10,35. Se eu não estou em erro, parte B. E a Escritura não pode ser anulada. Aleluia. A Escritura não pode ser anulada, meu irmão. Não pode ser anulada, isto é palavra. Aleluia. Quem quer diga amém? Fica ligado no trono da glória. Não pode, irmão. O falso profeta não vai anular. Eu não faço debates, eu ensino o povo que está na ignorância. O falso profeta vai se consertar, não tem nada a ver com o falso profeta. Eu sigo marchando e o povo segue sendo liberto. Eu quero ver se eles vão, se vier um demónio, se eles expulsam. Se vier alguém, aleluia, com legião, se eles têm autoridade para expulsar. São contra falar em línguas, são contra bater no Espírito Santo, são contra, aleluia, orar, jejuar, congregar, tomar ceia. Vão para o inferno sem medo de errar. Vão para o inferno sem medo de errar. Tu não tens de tomar ceia para ser salvo, mas todo o salvo toma ceia. É o fruto do Espírito. O fruto gera obras. Primeiro tu és salvo no interior, mas depois tu tomas essas boas obras. Eu não dizem porquê? Porque a fé sem obras é morta. Se eu digo que sou cristão, mas eu roubo a Deus, sou ladrão de Deus, imagina, se alguém te assaltar, tu não ficas irado, bravo. Se puderes, não o danificas. Se puderes, não chamas alguém à autoridade. Ele não vai pagar o preço da cadeia, ele não vai bufar na penitenciária pelo crime que cometeu. Da mesma forma, irmão, quem rouba a Deus vai bufar no inferno. E lá é eterno, lá não tem mais chance de sair. Porque conheceu a verdade e se desviou. Quem está na ignorância, irmão, é uma coisa, mas a igreja de Cristo já conhece. A pessoa que veio hoje não conhece a Deus e aceita a Jesus, irmão, ele pode não dar dízimo. Se Jesus vier, ele vai ser arrebatado. Ele não sabia que era para dar. Agora, no momento que ele sabe que é para dar e nega, está a negar é Jesus, está a negar é a verdade. Está a lutar é contra Jesus. E quem comigo não ajunta espalha. E quem não é por mim é contra mim. Aleluia. São divisores. É o espírito da rebelião e da divisão que está no coração desses falsos profetas, desses bodes. Não são ovelhas, são bodes. São feiticeiros. São satanistas encobertos dentro das igrejas. Está tudo bem? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Xanamanagaxa, vai dando glória a Deus, irmão. Quem está a gostar do estudo, levanta a mão. Irabassaia! O Espírito Santo está aqui, vai dando liberdade. Tem gente que pode ser batizado do Espírito Santo num estudo bíblico. Tem gente que pode ser grupado no estudo bíblico. Porque, aleluia, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Diz aqui, irmãos, porquê disse o apóstolo Paulo? Ou seja, porque é que ele abdicou do direito? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que eu faço farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião. Então, o motivo de 1 Coríntios, capítulo 9, é que já havia, isto é uma situação que já havia quando ele escreveu a primeira carta, antes de escrever, e até manteve-se na segunda carta. Já havia gente que se levantava contra o apóstolo Paulo. Então ele escreveu esta carta esta segunda carta também, e a primeira, para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados como nós. Não é? Eles gloriam-se que não recebem, eles não recebiam, certamente que eles não recebiam dízimos. Esse povo que falava mal não recebia, deviam ser apenas, pronto, não eram obreiros, porque nem toda a gente pode receber. Não vou dar o dízimo a uma irmã que não é obreira, a um irmão que não é obreiro, eu vou ter que depositar aos pés dos apóstolos, não é? Dos que anunciam o Evangelho, para que fique guardado à casa de tesoura. Há nas igrejas sempre alguém nomeado como tesoureiro.
como o próprio Jesus tinha um tesoureiro. Quem crê, diga amém. Tu estás a entender? É nos obreiros é que devem gerir. Dizer, olha, isto vai ser gasto em água, luz, isto vai ser gasto para pagar, os irmãos estão a entender? Para pagar a renda, para uma viagem do missionário, vai pregar a outro país, vai à China, vai ao Japão. Então quem deve gerir é os obreiros. Então, repara, aqueles que se levantavam contra não recebiam salário, certamente, como o apóstolo Paulo recebia, porque ele via da obra. Então estavam com inveja do apóstolo Paulo. E então me diziam, então ele também não tem direito, quando ele tinha direito. Quem queria diga amém? Amém? Aquele relógio está certo? Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Aramachai, porque tais apóstolos, quem é que são os apóstolos? Olha aqui, porque tais apóstolos, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Quem é que são os obreiros fraudulentos? Tá bom, mas eu vou continuar o estudo que eu estou a gravar em áudio, amém? Depois outro dia somos eu venho e continuo a dar mais, amém? Amém, não se preocupe, fica gravado, ele depois faz uma edição e coloca lá a melhor parte, amém? Agora tu repara, quem é que eram os falsos apóstolos, os antidizimistas, os anti-religião, os anti-congregar, anti-congregação, os anti-pastor? Isto não há pastor, só há Jesus, o resto não há. Os anti-obediência, anti-ciar, esses já havia naqueles dias, esses satanistas da fé, esses anarquistas da fé, melhor dizendo, e satanistas, esses filhos do diabo, esses bodes, esses cães e esses porcos. A Bíblia chama de cães e porcos. Estás a achar a palavra do pastor dura? Então e a palavra de Jesus? Não deis aos cães as coisas santas, nem as vossas pérolas aos porcos, para que não os pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem. Mateus 6, 7, 6. Irmão, esses homens são porcos, não são servos de Deus, são porcos. Eles estão sujando a palavra, são cães. Eles estão ladrando e mordendo os irmãos, fazendo bicando para que eles saiam das congregações, para que eles saiam das denominações. São satanistas infiltrados, filhos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazendo os teus desejos. João 8,44. Isto é Bíblia, irmão. São falsos, e houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos mestres, os quais encobertamente introduzirão heresias de perdição. Parece que eles sabem muito, parece que são eruditos. Citam tantos versículos da lei de Moisés. Isto era só para a lei. E esquecem-se da promessa feita a Abraão, esquecem-se da graça. Eu agora estou na graça. Estou a usar o Novo Testamento e nem sequer estou a usar a palavra dízimo. Eu vou provar que o dízimo é para agora sem usar a palavra dízimo. Depois posso relacionar com outros versículos que falam dízimo. Mas em 1 Coríntios 9, 1 ao 14 vou provar que o dízimo que os levitas recebiam, hoje devem receber os obreiros da casa do Senhor. Aleluia. Porque os levitas, após a morte de Jesus, o recebem injustamente, mas nós justamente, nós os obreiros. Aleluia. É uma revelação que Deus me deu, que eu já passando e depois os irmãos vão entender. Olha aqui. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos e são falsos apóstolos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é, pois, muito que os teus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quem quer diga amém? O fim dos quais, quer dizer, se eles roubam a Deus com maldição, são amaldiçoados, não adianta. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, é só para ouvir, não é para abrir. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Não é reis, nem os devassos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os idólatras, nem os homicidas, né? Tem uma lista aí grande, e diz: nem os roubadores, nem os ladrões, são os assaltantes, herdarão o reino de Deus. E eu, que algum de vós haveis sido, não adianta, eles não vão herdar. E em 1 Coríntios 5 manda tirar dentre vós aquele que, dizendo-se irmão, for roubador. Se ele rouba nos dízimos, ele não pode tomar ceia. 1 Coríntios não pode nem entrar na ceia, muito menos ter a oportunidade na igreja como membro. Não, subir numa tribuna para pregar, ele vai dizer: olha, a hora das ofertas, e diz: deem, e ele não dá. Então é um demagogo, então é um filósofo, é um psicólogo da fé. Eu não uso psicologia, eu sou contra a psicologia dentro da igreja, eu sou contra a filosofia, eu sou contra mundanismo e tradições humanas. Eu sou a favor do Espírito Santo e da palavra. Quem quer diga amém? A minha tradição é só uma, está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, ser santo em toda a maneira de viver. E está lá em 1 de Tessalonicenses 5, 23, no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Quem quer diga amém? Agora tu repara, meu irmão, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Amém? Vamos agora novamente para 1 Coríntios 9. Amém? Já todos abriram?
Agora vamos ter que correr um pouco para chegar às 6 e acabar. Porque eu tenho que passar a revelação para a igreja. E Rabassa é a primeira igreja, irmão. Já passei na minha igreja, na minha que não é minha, na do Senhor Jesus, no ministério ao qual eu dirigi o presídio. Agora estou a passar para vocês, amém? Porque dele, por ele e por ele são todas as coisas. Glória e pois eternamente a ele. Romanos 11:36 é a igreja dele, amém? Mesmo a igreja local, ela é gerida por nós, mas se nós errarmos também a vara cai em cima de nós. Aleluia. Agora 1 Coríntios capítulo 9, amém? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Ele vai iniciar a defesa. Quem quer diga amém? Esta é a minha defesa. Esta é a minha defesa. E a Bíblia diz: enquanto Judas intentava falar acerca da salvação que é comum, aleluia, ele escreveu exortando-nos a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Isto é uma batalha pela fé. Qual é a fé que eu tenho? Que a igreja é mantida com dízimos e ofertas. Que isto não é um mandamento da lei, mas é um mandamento da promessa. E a lei não anulou a promessa. E nós estamos agora na graça. A dispensação que vem depois da lei é a graça. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quem quer diga amém? Versículo 5, que é para corrermos. Não temos nós direito de levar connosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro. Quer dizer que para a obra missionária, irmão, por vezes vai a família inteira, irmão. Não é só a esposa, porque aqui não menciona, mas é também os filhos. Porque a Bíblia diz que tu não tens cuidado da tua própria casa e não tens os teus filhos em sujeição, como é que tu queres cuidar da igreja de Cristo? Da casa de Deus. Tu não cuidas da tua casa literal, tu não vais cuidar da igreja local literal. Quem quer diga amém? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Assim falou o profeta. Quem quer diga amém? Olha aqui, irmãos. Pedro era presbítero e logo pastor. Amém? Como não há muito tempo, eu vou correr um pouco. Onde é que isto está? 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Os irmãos puderem, abrem rápido. Vamos ler muito rapidamente. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Quem achar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero. A palavra presbítero quer dizer ancião. Amém? Então o Pedro também era presbítero. E olha o que é que ele diz: e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Amém? Agora, depois o resto dos irmãos lê em casa, porque não há tempo, e a gente tem que correr um pouco, que é para não... Aleluia. Em aleluia, aliás, em Tito capítulo 5, aliás, Tito capítulo 1, do 5 ao 9. Tito capítulo 1, do 5 ao 9. Tito 1, do 5 ao 9 e 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Quer dizer que há presbíteros de cidade em cidade. Depois da palavra em Pedro, irmão, vê: apacentai o rebanho de Deus. Está lá, na palavra anterior que nós não lemos. Apacentai. Quem apacenta é pastor. Quem quer diga amém? Andarai. Provei, na outra palavra anterior, os irmãos leem em casa, quem apacenta é pastor. Aqui diz o quê? Aleluia. Que Tito tinha que estabelecer presbíteros, anciãos, cidade em cidade. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Amém? E olha aqui: porque convém que o bispo seja irrepreensível. Quer dizer que este presbítero é bispo, porque estabelece presbítero assim, porque convém que o bispo... Está provado que o bispo, que é aquele que vê, aquele que observa, aquele que está por cima, ele vê porque ele está numa posição de ver, está numa posição de águia. Aquele que vê, aquele que observa. Então está provado que o presbítero também é bispo. Quem quer diga amém? E também é pastor. Porque na Bíblia só há duas classes de obreiros. Há os diáconos, que têm que ser provados para depois ser aprovados. Então, primeiro eles são separados a cooperadores, depois, se tiverem bom serviço, são separados a diáconos. E depois o resto é tudo pastor. Agora, algumas igrejas estabelecem hierarquias, fazem presbítero, evangelista, pastor, mas isso não está em causa.
Porque um presbítero já pode tomar conta de uma igreja, mesmo nas assembleias como esta. Quem queira diga amém. Na ausência de um que está acima dele, um pastor, quem queira diga amém. Olha aqui, convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Só até aqui, amém? Dispenseiro da casa de Deus, da igreja local, da casa. Agora, dispenseiro, repara, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Há dispensa. No original hebraico, a casa do tesouro podia ser celeiro, armazém, tesouraria ou dispensa, ou arrecadação. Então quem é o dispenseiro no Novo Testamento? É o presbítero, que é pastor, e é também o bispo, que é pastor. É os pastores. Então tem que ser entregue para os pastores gerirem. E depois eles podem tirar ou não salário. É um direito que eles podem aplicar. Por exemplo, não há dinheiro para pagar renda, eu vou tirar salário para mim, e eu que me vivo só logo, se eu trabalho secularmente, então também não. Porque um vídeo ele vivia só para aquilo. Então se tu trabalhas secularmente, então tu também tens. Então não tens direito a receber salário. Quem quer diga bem. Mas tu tens direito a receber salário, mas vês que tu tens o direito, mas tu vês que vais prejudicar em ti o Evangelho, a porta não vai ser aberta, não vai dar para manter, então não recebes, vai trabalhar. Pois vamos para que tenhas o comer e repartir o que tiver necessidade. Quem quer diga bem. Isto é relação, irmão. Desde a relação tem que passar. Na caixa de Yoko, aí de mim se não pregar o Evangelho. É essa maia, quem quer diga bem. Xalaia, o som de Deus está aqui, vai dando glória a Deus. Rapacaparamassaia. Xeramassaia. Aleluia. Terras. Eu provei, irmão. Provei que o pastor recebe salários, assim como o levita de Sofia já lá. Depois eu vou provar isso aqui em 1 Coríntios 9. Amém? Olha aqui. Quando digo salários, é o dízimo. E ele tem direito a receber salário. Pode abdicar do direito. Amém? Para não impedir o Evangelho. Olha aqui, irmãos. Ou sou eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então repete comigo, o dízimo é um direito que cabe aos pastores e aos obreiros. Eles têm o direito. Só eu temos direito de deixar de trabalhar. Para deixares de trabalhar, tu não vais viver do ar. Como é que tu comes? Como é que tu te vestes? Como é que tu viajas? Como é que tu vais para a obra missionária? Como é que tu, aleluia, como é que tu te aplicas? Tem trabalhadores, tem pastor que está só na obra. Vive só na obra, meu irmão. Eu só faço a obra e vejo-me a ganhar almas. Gere, o que entra ele também tem que pagar a renda. Como é que ele vai viver à sua própria custa? Depois já damos outras perguntas aqui, amém? Então vemos que Barnabé, ele fez esta pergunta, é uma figura de linguagem, é uma afirmação. Ele não está perguntando se só Paulo e Barnabé tinham o direito a receber dízimos, ou seja, a viver da obra. Ele está afirmando que não é só Paulo e Barnabé, mas também os que anunciam o Evangelho, conforme o versículo 14. Porque isto é uma pergunta de retórica, irmão. Isto é uma figura de linguagem que quer dizer o contrário. É uma pergunta não para saber a resposta, mas ele está afirmando o contrário. Ele está precisamente afirmando que não é só Paulo e Barnabé. Não é só Paulo e Barnabé, mas todos os que anunciam o Evangelho. Xarabassaia, quem pode dar glória a Deus? Xarabassaia, revelação. Que eu revelei, não. Aliás, o que eu recebi, não recebi de homem, mas do Espírito Santo. Andaramasaia. Olha aqui. Então já vemos que era um direito. Viver da obra era um direito dos que anunciam o Evangelho. Do Barnabé, que era apóstolo, e de Paulo, que era apóstolo. Andarai, era um direito. Eles têm o direito de receber e há um dever para a igreja. Já lá vamos. Não vão dar direitos a deveres. Como é que eles podem receber se não há um dever da igreja de contribuir? Há dever. Olha aqui, irmãos. Quem jamais milita à sua própria custa? Amém? O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, militar é estar listado para a guerra. Tu vais para a guerra à tua própria custa. Tu vais lutar contra Satanás. Não é vivendo da obra à tua própria custa, meu irmão. Tu vais estabelecer igrejas e presbíteros, porque se há presbítero para andar na casa do Senhor, amém? Também tem que haver igreja. Quem quer diga amém? Aleluia! Vai dando glória a Deus, meu irmão. Esta palavra tem que ser bem mastigada. Esta palavra tem que ser bem digerida para tu nunca mais te enganares. A prova que o dízimo é atual e não foi abolido encontra-se em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14. Shebai.
E eu nem vou usar a palavra dízimo. Aqui não está a palavra dízimo. Agora repara, no batismo de Jesus, quando Jesus se foi a batismo, não está lá escrito Trindade, ou Trindade Divina, que são 3 pessoas num só Deus, a doutrina da Trindade. Mas quando ele desceu às águas, diz que quando ele saiu das águas, desceu sobre ele como que uma pomba, o Espírito Santo. E ouve-se uma voz do seu dia: este é o meu filho amado em quem me compraz. Então não era Jesus a falar, era o Pai a falar com o Filho e o Espírito Santo em forma de pomba, a Trindade. Da mesma forma, 1 Coríntios 9, 1 ao 14 não fala a palavra dízimo, mas prova que o dízimo é para hoje. É a doutrina provada. Aleluia. Isto é só para calar a boca àqueles que querem perverter o Evangelho. Olha aqui, irmãos. Renamaia. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta uma vinha não come o seu fruto? Amém? Porque, aleluia. Agora repara aqui. Repara. Oh glória, quem está feliz com os dois, diga amém. Amém. 2 Timóteo 2,6, abre aí. 2,6. Olha o que é que diz aí. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém? A pessoa que se esforça, que vive do Evangelho, tem amor pelas almas, irmão, ela deve ser a primeira a gozar dos frutos. Amém? Xarabacai, a resposta aqui, olha aqui, irmão. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado. O rebanho do Senhor Jesus Cristo diz: apacenta as minhas ovelhas. Disse Jesus para Pedro, quer dizer que há pastores, porque ele mesmo deu uns para pastores, e um deles era Pedro, que era também presbítero, era também bispo. Quem quer dizer amém? Então repara, se apacentamos o rebanho, diz que temos que ter esperança de beber do leite. O que é que isto quer dizer, irmão? Não, aleluia, se nós semeamos o espiritual, não é muito que a gente recolha o material. Quem quer dizer amém? Está nesta palavra. Olha aqui, irmão. Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei o mesmo? Mais uma pergunta de retórica. Não digo. Esta pergunta é uma afirmação. Eu não digo isto segundo os homens. Não diz a lei também o mesmo? Que lei é que ele citou? A lei de Deus, dada a Moisés. Olha aqui. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado de bois. Deuteronômio 25,4. É uma citação de Deuteronômio 25,4, literal. Não atarás. Sabes o que é atar? É colocar uma mordaça para que o boi não coma. Então aquele que não dá dízimo e oferta, ele quer que o seu pastor, o obreiro, morra e que a igreja feche. Não haja mantimento na casa do tesouro. Calabatarabaxarabacatarabacataracaxaia Irrabassuiacaxamanastacaya Orbastalaçaia. Quem quer diga amém? Rapacaparai. Deus tem cuidado depois. Esta palavra não foi dada para bois, mas para os sacerdotes que havia. A tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. E eles viviam os dízimos, conforme eu vou comprovar. Sheparaia. Olha aqui. Ou não diz certamente por nós. Quer dizer que também era uma palavra profética para os obreiros, os que anunciam hoje. Depois não há sacerdote levita. Hoje existe obreiros. Quem quer diga amém, os que anunciam o Evangelho. Tu estás a entender o mistério, meu irmão? Estás a entender esta revelação, minha irmã? Irabaçabaia. Vai ligando o trono da glória. Quem quer diga amém? Olha aqui, irmão. Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Amém? Mais uma citação que o apóstolo Paulo está fazendo, irmão. Ele está citando o Velho Testamento, irmão, para comprovar o Novo. O que trabalha deve trabalhar com esperança, e o que debulha deve trabalhar com esperança de ser participante. Se eu larguei o meu trabalho secular por amor às almas, para viver na obra, para fazer a obra, eu tenho que viver na obra para ganhar as almas. É bíblico, o salário para o pastor é mais que bíblico, irmão. Não tem como duvidar, irmão. Não tem como refutar. Isto é revelação. Olha aqui. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Uma pergunta. Mas esta pergunta, irmão, aleluia, aqui é uma pergunta que é uma afirmação, irmão. Se eu semeio a palavra, é muito que eu colha o material, ou seja, o sustento para a minha vida. Imagina que eu só semeio a palavra, não trabalho no secular, irmão. Não é muito que eu recolha o material. Olha uma palavra paralela, o mandamento para a igreja, Gálatas 6,6, do 6 ao 10. É só escrever que eu vou citar muito rápido. Já estamos concluindo o estudo, mas continua ligado, Deus ainda vai operar, amém? Gálatas 6, do 6 ao 10, o que é que diz?
Aquele que é alimentado com a palavra, reparte dentro de todos os seus bens com aquele que o alimenta. Quer dizer, tu és alimentado pela palavra, pelo espiritual. Tu repartes dentro dos teus bens com o material, com os teus dízimos e ofertas. Aleluia! E alimentas aquele que te alimenta. Quem quer diga amém? Aquele que é alimentado com a palavra, reparta dentro de todos os seus bens com aquele que o alimenta. E depois, olha aqui, olha a consequência. Não erreis, porquanto Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Quer dizer, o que semeia roubo, obra da carne, é obra da carne, rouba, ele furta a Deus, ele prejudica, amaldiçoa a obra. Aleluia, faz com que a igreja feche. Pensa ele, porque a igreja somos nós também. E Deus, se fechar uma porta de um lado, pode abrir outra maior do outro lado. Deus é o Deus que multiplica. Quem quer diga amém? E do nada faz tudo. Traz à existência as coisas que não são porque já existissem, conforme Romanos 4:17. Olha, repara, não nos cansemos de fazer o bem. O que é fazer o bem? Dar-te a oferta. Estás cansado, deixaste de dizimar, então estás desviado. Vós vos desviastes. Sim, vós, toda esta nação. Agora vou dizer, pastor Luís, Malaquias 13 era só para Israel. Vai-te converter hipócrita. Vai-te converter fariseu hipócrita. Vai-te converter falso profeta. Malaquias 13, irmão. A Bíblia diz em Números 15: haverá uma mesma lei para ti, o mesmo estatuto para ti e para o estrangeiro. Não era só para Israel, era para todo aquele que quisesse aceitar a Deus e fosse circuncidado e entrasse, aleluia, para lá, e entrava para a casa de Deus também ofertava. Canta la maia. Oh, aleluia. Era passalaia, canta la manaia, xúria, canta la manaia. Aleluia. Se outros participam deste poder sobre vós, porque não? E justamente nós. Repara, olha, repete, se outros, repete toda a gente, se outros participam deste poder sobre vós, porque não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito. Antes suportámos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Repara, é um direito, irmão. É um direito. Os levitas tinham o direito de receber os dízimos. Porque quais são os outros que participam desse poder? Injustamente após a morte de Cristo. Porque os levitas, a tribo levita, que era uma tribo sacerdotal, só tinha razão de existir a fazer as tais ofertas e sacrifícios de sangue antes de Jesus morrer na cruz. Quando Jesus morre na cruz, a nova aliança envelheceu a velha. A nova aliança renovou. Nós estamos na nova aliança. Tem que dizer amém? Isto é um mandamento para a nova aliança. Quer dizer, eles recebiam injustamente, os sacerdotes, porque Jesus já tinha morrido. Quando o apóstolo Paulo escreveu Coríntios, aleluia, xarabacantaramanaya, foi após a morte e a ressurreição de Cristo. Aleluia. Então os levitas continuavam a receber injustamente os dízimos e as ofertas, quando isso agora passou para os obreiros que anunciam o Evangelho. Onde é que a gente pode ver isto? Ele abdicou porque ele quis, como já vimos, por opção, porque é um direito. Amém? Para não ficar pesado a ninguém e para que ninguém falasse mal e para não ser impedida a palavra. Quem quer diga amém? Agora vamos abrir, irmão. Vamos confirmar que os dízimos eram direito dos levitas. Aleluia. Era um direito justo antes de Cristo, mas injusto quando o apóstolo Paulo escreveu este versículo. Porque Jesus disse: está consumado, Pai, a ti rendo o meu espírito. O véu do tempo se rasgou e acabou. Nova aliança, envelheceu a primeira aliança. É a nova aliança, a segunda aliança. Quem quer diga amém? Não com o sangue de touros e de bodes, mas com o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma pergunta, irmã, pode fazer. Gálatas 6 deixa explícito várias coisas. Amém? A coisa importantíssima deixa explícito que é um mandamento para os cristãos, que se tu, aleluia, és alimentado pela palavra, que é uma coisa invisível e espiritual, tu deves repartir dentre todos os teus bens com aquele que te alimenta. E uma das coisas é dar dízimos e ofertas. Amém? Apenas isso. Amém? E tudo o que o homem semear, esse também se fará. O que é que já é dizer? Mas isso, quando se fala disso, isso é bem amplo. Pode-se referir só aos dízimos e ofertas, mas também ao resto. Se eu estou em pecado, eu vou receber o quê? Açoite no inferno. E aquele que é muito feio me será cobrado. Se eu sou obreiro e sei o bem que posso fazer, não faço, no inferno eu vou ser castigado mais do que o incrédulo. Porque eu sei o certo e eu faço o errado. Tem pastor e ladrão, tem igreja aí só de ladrão. Tem congregações só de ladrão, tem reuniões em casa só de ladrão, tem falso profeta que ele não está ensinando os cantos a sair das congregações sadias que pregam a sã doutrina para ir para uma bagunçada. Porta larga que leva ao inferno, vale tudo. Pode fazer o que quiser, pode andar como quiser, pode no inferno, lá também pode. Só que lá vai receber a justa condenação. Quem
Pensaste dar o dízimo, não te canseis de fazer o bem, porque a seu tempo vais ceifar. Estás desviado, vós vos desviastes. Aleluia. Irabassabaia. Pastor, deixei de dar o dízimo, então desviaste. Deixaste de fazer o certo para fazer o errado. Issabaia, vaca subicacha manai. Irabai, vai dando glória a Deus. O alimento hoje é picante. É, glória a Deus. Hoje é picante. Ai, pastor, a palavra está dura, tá? Glória a Deus. Ou sou pastor, ou sou. Aleluia, porque o pastor apacenta. E o rebanho nos últimos dias não precisa de palavra mole. Já chega de palavra mole. Palavra só de bênção, vitória e prosperar. A pessoa bênção, prosperar, está no pecado. O que é que tenta prosperar financeiramente e para o inferno? Por causa do pecado. Aleluia. Olha aqui, irmão. Estamos a concluir, faltam 2 versículos. Diz aqui, irmãos, eu vou provar, diz aqui, outros participam deste poder sobre vós, porque não, e muito mais justamente nós, mas nós não usamos este direito, amém? No versículo 13, não sabeis que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, o templo já foi derrubado, quem diria amém, agora é casas de oração, agora não é chamado templo, as igrejas são igrejas ou congregações ou casa de Deus, que é a casa de oração, agora já não é chamado templo, porque aquele templo já foi derrubado. E o templo de Cristo agora somos nós que nos reunimos em casas de Deus, casas de orações, são igrejas locais. Quem quer diga amém? Então é assim, eles comem, naqueles dias o templo ainda estava de pé, mas a nova aliança já tinha invalidado a primeira, porque Jesus já tinha morrido. Eles ainda tinham o templo, ainda faziam sacrifícios injustamente e comiam dos sacrifícios. Aleluia! Comem do que é o templo. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. O altar era para quê? Para sacrificar animal, mas depois eles participam, comem daquele sacrifício. Não só da oferta, como também do dízimo, que eu depois um dia eu provo. Agora não há mais tempo, vou só cingir ao que está aqui, amém? Agora vamos então provar, Números 18, do 21 ao 32, provar que os dízimos era um direito justo de ser entregue por toda a nação de Israel, não só por toda, mas também pelos estrangeiros que quisessem ser circuncidados, conforme Números também 15. Números 18, vamos já abrir Números 18. Vou provar que os dízimos era lei, era mandamento, era ordenança para o Antigo Testamento para que os levitas recebessem. E nós vemos aqui que era injusto após a morte de Cristo. Mais justamente nós quem? Os que anunciam o Evangelho de Cristo. Amém? Números 18. Números 18, eu tenho que passar a revelação completa, já falta pouco, é só Números 18 e leio mais 1, 2 versículos e estamos orando, amém? Tem que ser completa. Aleluia. Aleluia. Vou passar o rolo. Terras. Lá abaixo. Aleluia. Irmão, aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Eu vou ler, não há mais tempo. Versículo 20 a seguir, até ao fim. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás, porque eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Quer dizer, eles não trabalhavam por outras coisas. Então, Números, capítulo 18, versículo 20 a seguir. E não vou repetir mais, porque temos já Números 18, amém? Do 20 a seguir. Aleluia! É por causa do tempo, meu irmão. Se eu tivesse tempo, estava aqui. Tempo explicava com o tempo, amém? Não há tempo, eu tenho que falar. Números 18, olha o que é que dizia. Eles não tinham parte na herança. Halamaia, Chaparaia. Até cá, quem quer dizer amém, eles não tinham terras para lavrar. Eles não tinham gado. Então eles tinham que viver dos dízimos. Olha aqui. Eis que aos filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança. Todos. Não é alguns, é todos. Tem gente no mês ganha de 2 salários e ele dá de um salário e do outro já tem. Dá 50%. Então está roubando a Deus também. Está sendo ladrão. Houve um varão que foi arrebatado até ao inferno e no inferno ele via. Aqueles que enganavam no dízimo davam só 50%. Davam só metade. Estão lá no inferno. Cuidado, não brinques com... eu creio em revelações, porque essa revelação bate com a Escritura. Estás enganando a Deus, estás sendo falso, estás sendo mentiroso. Dizes estás a dar o dízimo, dás metade. Cuidado, Deus está vendo. É todos. Amém? Por herança, pelo ministério que executam,
ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos tenho dado por herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. Os dízimos dos dízimos, quer dizer, quem recebe salário tem que deixar 10%, ou seja, a 10ª parte do seu salário com a igreja. Senão também és ladrão, és pastor ladrão, és profeta ladrão, és profeta mas és ladrão, és missionária mas és ladrona, és pastora mas és ladrona. Se tu recebes, tu tens de deixar 10%. E lá salário, mandamento, Levítico 18:26. Amém? E contar-se a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Porque naqueles tempos era grão da eira, agora não. Agora não. Porque agora na nova aliança tu vês o quê? Funciona tudo com dinheiro. Vendiam os bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e capítulo 5. Não adianta, não vamos fugir daí. Aleluia, não vamos fugir daí. Antigamente, da agropecuária, eles davam o fruto da agropecuária. Nós somos quê? Prestadores de serviços. Quem é prestador de serviço dá do fruto do seu serviço. Mas eu sou agricultor, és agricultor, então tu vendes do fruto da tua agricultura e dás em dinheiro porque tem mais aplicação. Não vou pagar a renda da igreja com grão da eira. Eu não vou comprar comida para o pastor com grão da eira, pagar um salário para o pastor com grão da eira, porque ele depois vai comprar roupa com o quê? Com grão da eira, com pepinos, com melões, com abacates, com alhos porros, com limões. Não. Amém, irmão? Muita burrice dos falsos profetas dos dias atuais. Assim, olha aqui, de todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, e de tudo o melhor deles a sua santa parte. E dir-lhes-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles, é o melhor, então é a primeira parte. O melhor é como se fosse a primícia, é a primeira parte. Primícia não é só a oferta que se fazia. Aleluia, no primeiro dia útil após a Páscoa, no primeiro dia da semana, no domingo, não é só a festa das primícias, que era uma festa anual, mas também era, do que tu separasses dos dízimos, tinha que também ser o melhor. A melhor parte era dízimo também. E rabai, saramaraia. Quem quer dizer amém? Aleluia. O melhor deles, a sua santa parte, é separada. Quer dizer que não é tua, é de Deus. Os dízimos são de Deus, não é teu. Não é teu. Aleluia. É de Deus, não é teu. Xarabaia, Samaia. Oh glória! Eu quando era do mundo, irmão, não dava dízimo. Eu gastava o que tinha e o que não tinha com as coisas do mundo. Era cantor de heavy metal, e aos concertos, se usar no meio de você em Espanha, eu ia lá. Se eu não tivesse tempo para comprar um CD, pedia emprestado, se eu preciso, e fazia dívida. E agora, e não me sobrava dinheiro. Desde que eu comecei a ser dizimista, Deus tem abençoado. E se tal algum mês aperta, é porque Deus está provando a minha fé. Não me deixes dar dízimo. Ganha pouco, do pouco tu dás o teu pouco. Sendo que ele sobre o pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Não sejas ladrão. Mas eu preciso comer, precisas de comer. Falas com o pastor e levanta-se numa oferta alçada e vai-se dar a comer. Porque, e assim também no Novo Testamento, aleluia, no Antigo Testamento comiam dos dízimos e das ofertas, por vezes até ao pobre. Amém? É bíblico no Novo Testamento que eles levantem ofertas pelos pobres. E tu podes levantar uma oferta, tu queres pastor pelo pobre. Olha, que eu não tenho comido, então cada um dá 5 euros ou 2 euros, vamos levantar uma cesta básica para que aquele pobre coma dentro da igreja. Quem quer dizer amém? Amém? Não deixes de dar o que é Deus, irmão. Faz a tua parte, o resto Deus vai ficar no coração do pastor de alguém para te abençoar. Da igreja, dos irmãos da igreja, para levantar uma cesta básica, para levantar uma oferta, para tu ires comprar o que tu precisas. Quem quer dizer amém? Aleluia. Xarabaia, cantará uma séria rabaia. E é preciso ver que aqueles dízimos que os estrangeiros, aleluia, comiam. Quando digo pobre, o levita era pobre porque ele não tinha herança. O levita era o pobre. O resto era o quê? O estrangeiro, aleluia, e a viúva. Esse estrangeiro era circuncidado, porque também não tinha herança na terra de Israel. Então ele era pobre. Estás a entender, meu irmão? No Novo Testamento temos pobres entre nós, porque Jesus disse: os pobres nunca dareis ter entre vós. Os pobres temos sempre entre vós. Tem gente que diz: eu sou crente e o crente não pode ser pobre. Mentira, irmão. Onde é que diz que o crente não pode ser pobre? Tu podes
provar na Bíblia? Não, irmão. Tem pobres. Lázaro era a mais pobre, era miserável, era mendigo e foi para o céu. E o rico, que era avarento, foi para o inferno. Ele não foi para o inferno porque era rico, mas que era avarento. O pobre não foi para o céu porque era pobre, mas porque tinha fé em Cristo e em Deus. Quem crê, diga amém. Não vai deixar de haver pobres, não adianta. Eu vou pregar um evangelho mentiroso só porque tu dás, não deixas de ser pobre, não. Podes até deixar, se Deus quiser. Deus prende o devorador, mas se Deus quiser provar. Deus às vezes não dá muita fartura porque tu, quando estás lá na muita fartura, vais esquecer de Deus e vais gastar tudo com meretriz e com bebedice, com futebols e com coisas do mundo, festas carnais, com concupiscências, discotecas e nem vale a pena mencionar o resto, amém? Quem quer diga amém? Deus está falando esta palavra. Diz aqui, quando ofereceres o melhor deles, a novidade era como a novidade, no lugar novidade é primícia. A primeira coisa que saiu, separa para Deus, não deixes para o resto. Deus não é Deus da resto. Deixar Deus por último. E a premissa não é só o dízimo, é a primeira parte do teu tempo, o melhor do teu tempo. A adoração verdadeira não é para lançares o teu tempo preso num aparelho de televisão. Graças a Deus já me libertou há 11 anos do aparelho de televisão e das novelas. Não preciso dele para nada, eu preciso de oração e de leitura bíblica. Eu não preciso dele para nada, preciso de televisão para ser salvo. Não. Eu preciso de Jesus. Mas através da televisão, muita gente que é salvo passa a ser condenado. Porque passa a dar acreditar mentira, ficou lá preso na novela, a hora do culto, está lá. Novela é verdade ou mentira? Filme é verdade ou mentira? Série é verdade ou mentira? É 90% da programação. Tu estás a dar crédito ao pai da mentira. E a Bíblia diz que de fora ficará todo aquele que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Fica de fora. Dizer, não fica de fora o que eu fica. Eu sou o profeta que sou. Está na Bíblia, fica. Ama a mentira. Porque tu estás a ver, tu não estás só. Tu vais viver a mentira, porque tu vais olhar para aquele ator preferido do filme ou da novela e tu vais viver as emoções. Olha, será que vai dar certo? Ele está a dizer para certo, ele vai ter um preço, será que ele vai conquistar aquela mentira? Então tu vais viver aquela mentira. Tu vais viver uma mentira. Tu não vais só amar aquilo que está a dar, mas tu vais viver isso. E a Bíblia diz que são foram combinadas as tais coisas para ti, não como os que consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 1, versículo 32. É a Bíblia. Gosta ou não gosta? É a Bíblia. Romanos 1, 32. Ainda massa, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Chatarabai, é pela Bíblia, eu vivo pela Bíblia, não é pelo mundo. Eu era servo do mundo, escravo do futebol, escravo da música mundana, do heavy metal, escravo da televisão, escravo dos videogames, da PlayStation, do mundo, libertou tudo, tirou tudo do mundo. Irabai, não amas o mundo, é o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, tu não tens salvação. O mundo, o Pai não está em Jesus, bem que tu não vais chegar no completamente, não vais subir. Deus não mudou porque o Senhor é o mundo, por isso volta ao fim. Já não seus conceitos, a gente pensa que Deus mudou a doutrina. Isso era no passado, aquelas primeiras igrejas, porque eles eram muito santões. Não há santão, eu não sou mais santo que ninguém. Deus não mudou, irmão. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não vamos agradar o povo só para ter a igreja cheia. E depois no dia do juízo ele vai cobrar dos pastores que apenas pregaram a sua própria concupiscência. Que cataracachaia. A igreja precisa de oração, jejum e indicação. Precisa de denunciar tudo, largar tudo. Amém? Se o tabaco está a te impedir de servir Jesus, larga o tabaco. Quase um voto, um varão lá na igreja, num dia ele fez um voto, na igreja ele fez um voto: se tu libertasses a minha esposa das religiões, eu amanhã deixo de fumar. Ele fez um voto, Deus aumentou a fé dele, ele largou o tabaco e até hoje está sem fumar. Foi a batismo, casou no civil, que era só ligado. Os amigados não entrarão no reino dos céus, têm que casar no civil, não entrarão. Estão em fornicação, vão mais casar do que a casar. Está lá em 1 Coríntios 7, não adianta. Bíblia é Bíblia. A Bíblia não muda, irmão. Eu vou agradar, mas é tão amoroso. Eu amo a todos, eu trato todos bem, concretos. Agora, tu estás a entender? Eu tenho que tratar todos, eu tenho que amar a todos. Vives amigado, irmão. Eu tenho que ter amor por ti. Eu também já pequei quando era do mundo. Porquê é que eu casei no civil? Eu podia estar no mundo, sou filho do mundo. Quem queria diga amém? E diz aqui: assim não levareis sobre vós o pecado quando ofereceres o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel para que não morrais. Nem sempre Deus recebe o que ele diz na tua oferta. Deixas para o último. Pensas que até estás a fazer bem, mas deixaste para o último. Estás a desprezar a casa do Senhor. Estás a desprezar a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é este banquete que eu estou a dar. É a palavra de Deus. Quem quer diga amém? Aleluia! Vai dando glória a Deus, meu irmão. Vamos novamente para Coríntios para acabar. Andará abaixo, Deus não muda. O mesmo Deus que levantou Daniel Bergunar Vinho, aleluia. O mesmo Deus que levantou Davi Miranda para ressuscitar mortos. Eu não digo que é o capeta que o usa, porque só Jesus é a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele está aqui. Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te levar, Ele quer te encher da sua glória. E Rabai, Ele não mudou.
Então se ele levou homens de doutrina de santidade, irmão, ele não mudou. Se tu imitas esses homens, tu não vais para o inferno. Estás a imitar o que é certo. Estás a largar o mundo, a carne. Aleluia. Eu quero ver algum filho de Satanás a dizer que alguém foi usado por Deus. Aliás, foi usado por diabo para ressuscitar alguém. Diga na cara, não leva na cara, porque eu não vou na cara, mas leva na Bíblia. Quem é que ressuscita? Só Jesus, a sua ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Falem mal do profeta, fala mal do Viviane, fala mal. Deus está contabilizando. Vai falar mal de Daniel Berg e o Bernardinho. Deus está contabilizando. Eles já morreram, mas a sua memória ficou para a prosperidade. Eles levantaram na santidade. Não era mundana na igreja, não levantou. Rendaramaio, não era de qualquer maneira. Era estreito. E no estreito Deus honrou. E derramou glória. Shepalamassa. Era Maia. Preparai o caminho para o Senhor. E endireitai a sua frente. Aleluia. Jesus está voltando, irmão. Assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vida, eu mais os pastores que aqui estão, eu creio, e aqueles que têm levantado no mundo inteiro estão levantando, estão preparando o caminho para a segunda vida. Para a segunda vida. Não brinques, a segunda vida vai vir muito em breve. E aquele dia não te pode apanhar como um laço. Tu tens de estar vigilante para não seres apanhado enlameado naquele dia. Tem cuidado para que o vosso coração não se sobrecarregue de embriaguez, glutonaria, babadia, orgia, fornicação, prostituição, adultério, sensualidade, lascívia, mentira, inveja, ciúme, ódio, porque vai ficar tudo. Viva da mais, salva o teu coração para o Deus, salva o teu coração da palavra. Sai, Shaddai, a palavra é a palavra que renova. Irabassui, a palavra que cura. Aleluia! Glória, vai dando liberdade. Irmãos, já provei. Aleluia. Vou ler novamente. Se outros participam deste poder sobre vós, quem é que são os outros? Os sacerdotes levitas. Amém? Porque não e mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito. Ou seja, ele aplicou por opção. Agora, quem é que era injustamente? Os sacerdotes, porque Jesus já havia morrido na cruz do Calvário e derramado o seu sangue para redimir a todo aquele que não crê. Para perdoar os pecados, para dar salvação. Já havia. Então é nova aliança. Então acabou, a partir daí acabou o sacerdócio levítico. Acabou. Eles continuaram injustamente a receber os dízimos. Aleluia. E diz assim: porque não e mais justamente nós quem? Os que anunciam o Evangelho, os pastores, os presbíteros, os bispos, os apóstolos, os profetas, evangelistas, os mestres. Aleluia. Está lá conforme Efésios 4:11, conforme Timóteo, conforme Tito, conforme, aleluia, João, porque Jesus disse: João, apacenta, aliás, para Pedro, em João, apacenta as minhas ovelhas. Quem é apacenta é pastor. Irá, Sabaia. O último versículo, quero que toda a gente repita: assim ordenou o Senhor. O último versículo: assim ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Reparem, em Gálatas 6 há uma ordem para todos, até para os pastores, que eles têm que dar o dízimo dos dízimos. Aquele que é alimentado pela palavra, parta dentro de todos os seus bens com aquele que o alimenta. É um mandamento para a igreja. Tens que repartir. Tu tens que repartir o que tu tens para dar o dízimo e a oferta. Agora temos aqui um mandamento, aleluia, para os obreiros. Assim ordenou o Senhor. Não foi uma ordenança do apóstolo Paulo, não foi uma ordenança do apóstolo Pedro, não foi uma ordenança do pastor presidente deste ministério, não foi uma ordenança do pastor Luís, aleluia, do evangelista Luís, Aramadagaxaia, Oramassuia, Cantaramadagashaia. Não foi uma ordenança do irmão A, do irmão B, foi uma ordenança do Senhor Jesus. É uma ordem, Deus é uma ordem. Os que anunciam o Evangelho vivem do Evangelho, é uma ordem. Agora tu vais contra essa ordem, vais contra Jesus. Quem é que contradiz uma oferta como manutenção da casa do Senhor, que é as igrejas, casas de Deus, aleluia, e como mantimento dos obreiros, é contra Jesus. Ele não está a favor de Jesus, ele está contra Jesus. Ele não serve a Cristo, mas o anticristo. Ele não é usado por Deus, mas por Satanás. Ele não tem Espírito Santo, mas o Espírito imundo. Dignitário. Xatarabassuia, cantalamanaia. Irnabassuia, cantalamachia, cantalamanaia. Vai dando glória a Deus, vai dando liberdade do Espírito Santo. Amém? Só até aqui, irmãos. No resto faz mais uma exposição, uma defesa.
uma defesa, não é? Ele aplicou, mas ele recebeu da Macedónia. Quer dizer que da Macedónia ele recebeu salário. Outras igrejas fugiram. Amém? Toda a gente pé. Vamos fazer esta oração. E se nesta oração tu sentiste de Deus que a tua vida não está em conselho, que a tua vida está em falta para que Deus venha aqui à frente e reconcilia hoje. Porque se tu morres nesta condição, tu não vais para o céu. Jesus está voltando. Não venhas aqui porque o pastor está pedindo. Vem aqui porque o Espírito Santo está te convidando. Se tu ainda não aceitaste Jesus, está franqueando o pedido. Jesus está te convidando a aceitar. É só levantares uma das mãos bem à frente. Jesus te ama. Ele derrama o seu sangue para te salvar. E tu que estás afastado, ou não está, a tua vida não está devidamente como Deus quer, perante esta palavra. Analisa perante a palavra, não para mim. Vem à frente agora. Vem à frente agora, Deus quer te consertar. Amém? Deus quer te abençoar. Amém? Eu vou estar reconciliando. Não? Tem aqui alguém para reconciliar? Está em falta. Amém? Está em falta. É uma falha. Amém? E Jesus tem poder para tampar a brecha. Amém? Vamos orar por ele. Se alguém mais quer vir à frente e reconciliar, venha. Amém? Venha aqui, vamos orar pelo varão. Toda a gente ora pelo varão para Deus abençoar este varão do nosso amigo. Falha toda a gente tem. Jesus ama a todos. Amém? E Deus quer, aleluia, uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja de unção, uma igreja de poder, uma igreja de glória, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que nega o mundo, nega a carne, nega a sua vontade e faz a vontade de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora eu te peço, meu Pai, que tu venhas, meu Pai, perdoar o teu filho, que vem humildemente à frente, meu Pai, sabendo que está em falta, vendo o que foi pregado, vem tampando essa brecha, vai ajudando ele, ele dará uma história, canta na manaia, vai levando agora, receba de novo, 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 a unção de Deus, a unção de Deus, receba agora, receba agora, receba agora. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Não tiver alguém, vai curando os Espíritos Santos. Não tiver alguém, aleluia, oprimido por Satanás, por demônios, vai desmascarando o diabo, vai levando por dentro todo o chão, toda a feitiçaria, toda a vai queimando, vai pegando o Satanás, toda a tua filha nesta hora, vai desmanchando, vai dando porta, vai dando a tua glória, vai quebrando, vai toda a gente do diabo, vai dando vitória, o santo do cordeiro, a séria, canta a manaia, vai vendo os teus olhos, vai puxando, 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 quebra, 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 quebra toda a algema, quebra toda a algema, quebra toda a corrente, maldição do inferno, e vai a seta mandada, demônio do inferno, tranca o do inferno, sai desta vida, sai com o demônio, sai com o demônio, sai, sai, em Jesus, sai, em nome de Jesus, abençoe esta igreja, em nome de Jesus, amém, uma salva de palmas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ora para ele. Amém. Ora para o pastor. Pode orar. Glória a Deus.